começando com Deus. Janeiro sempre já é uma cultura saudável que a gente dá uma brecada naquele ativismo. É um recesso. Não é que a gente para, continua os cultos normais, quarta e domingo, a sala de oração aqui está funcionando, mas a gente vai dar uma parada nas atividades para a gente dizer: Deus, eu quero começar contigo. E aí, essa agenda, ela não é uma agenda que nasceu agora. Desde 2014, dentro dessa busca incessante, irmãos, de edificar a igreja local, de construir uma igreja saudável, de edificar uma igreja que cresce com saúde, amém? Não é aquele crescimento louco. E aí eu fui forjando, e aqui tem, vamos dizer, uma agenda, tem alguns desafios para a igreja local, que não é para 2023, amém? Ninguém faz uma igreja crescer, um crescimento saudável, no estalar de dedo. Tem avivamento, que tem uma grande colheita, amém? Mas o crescimento orgânico de uma igreja saudável, eu não estou, aqui é uma agenda anual, mas não é para 2023. É uma agenda para 5 anos. É uma agenda para 10 anos. Eu não tenho planejado sair de igreja nenhuma, mas eu até falei aqui. Eu tenho orado a Deus: Deus, me planta numa igreja local e que eu fique até 75 anos naquela igreja, que é o limite do ministro do Supremo, né? 75 anos ele encerra E eu quero ficar no local. E tenho orado, creio que seja aqui, mas essa agenda é 5 anos de a gente cuidar uns dos outros, trabalhar com sabedoria e com estratégia do Espírito Santo, amém? Mas eu não quero começar pela agenda da igreja, quero começar pela sua agenda. Por quê? Porque se você cresce, o reino de Deus cresce. E agora eu vou entrar na palavra, começando com Deus. Como fazer alvos com Deus? A primeira consideração que eu faço é que tem aí 4 áreas, vamos dizer, áreas importantíssimas da nossa vida, amém? E dessas 4 áreas tem 3 espaços aí, bem resumido, para você colocar um alvo bem objetivo. Mas a primeira consideração que eu quero fazer é o seguinte: não está o texto aí, a gente vai ler alguns textos. É aquele texto de Eclesiastes, que ele fala que não fazer voto de tolo, né? Porque se você faz um voto e você não cumpre, é melhor não fazer o voto do que fazer o voto e não cumprir. E aí existe 2 extremos, irmãos. Um é o camarada que diz: eu não vou ser tolo, não vou fazer voto nenhum. E aí eu não tenho nenhum compromisso, que é um lado extremista, que eu já tive essa visão: rapaz, eu não vou fazer voto nenhum porque eu já fiz e acabei que eu não cumpri. Quantos já tiveram essa experiência? E tem um outro lado, que é o cara que faz um bocado de voto. Não, eu vou fazer esse propósito, esse. E de tanto propósito que ele faz, ele não cumpre também. Cai na... Mas aí a gente chega no ponto do equilíbrio, da saúde. Jesus disse: não te desvia nem para a direita, nem para a esquerda, mas vai. E o que a gente vai fazer? Pastor, qual é a solução então? É eu fazer votos mínimos ali. Amém? Não bota muito sonho não. Por exemplo, na área espiritual, não bota vários desafios para você, vários propósitos. Bota só um. Amém? Eu vou chegar lá nesse sentido. Porque se eu ficar: Deus, eu não cumpro o meu voto, eu não vou fazer nenhum, eu estou errado. Porque se eu não tiver propósito, um homem sem propósito é um homem sem. E o outro lado, eu vou fazer um bocado de propósito e eu não vou ter condição de cumprir, porque é muita coisa para mim. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então eu vou fazer
pequenos propósitos que eu consiga realizar com um esforço menor. Não é que não vai precisar de esforço. E aí eu quero entrar agora. Quantos entenderam essa introdução aí? Então, porque eu já fui por dois lados, irmão. Primeiro eu fui para esse. Um bocado de propósito e vou. Que é mais naquele período que a gente é jovem, né? O cara com 20, 30 anos, o cara faz um bocado de compromisso, é cheio de ímpeto. Falando, tá errado. De ímpeto. Cheio de vontade. Mas as circunstâncias, às vezes, vêm e nos atropelam, né? A gente não faz. E aí o outro camarada já fica travado, ele já não faz propósito nenhum, ele já não tem desafio nenhum. Amém? Mas diga assim, nós vamos ter desafios saudáveis e vamos fazer ali com sabedoria, com inteligência, para a gente fazer pequenos desafios e cumprir. Amém? E aí, queridos, a gente já leu aqui, eu vou só revisar, Paulo dizendo, olha, todos correm no estádio, mas só um leva o prêmio. Correr de tal maneira que vocês alcancem o prêmio. Porque eu não corro como quem não tem meta, como quem não tem alvo. Mas uma coisa é certa, ele fala em versículo, eu não luto como quem esmurra o ar, mas eu esmurro meu corpo e faço dele um escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha ser envergonhado. Isaías 32:8, mas o nobre projeta o quê? Vocês já sabem isso? Por isso que às vezes eu dou uma pausa. Isaías 32:8, grifa aí na sua Bíblia aqui. Esse versículo mudou a minha vida há 20 anos atrás. Eu digo, cara, você nasceu de novo, você é filho do Rei dos Reis. Então você não tem uma mentalidade de piolho, de andar pela cabeça dos outros, amém? Toda pessoa que é nobre, ela tem propósito. E aí, Isaías 32:8 diz, mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza. E eu queria fechar essa parte introdutória com Lucas 14:28-31. Jesus agora falando sobre projeto. Ó. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, Lucas 14:28-31. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000 homens. Aí ele vai dizendo, ó, se tu vê que não tem condição, vai lá, faz a negociação, a paz. Então a gente tem que, queridos, olha aqui para mim, o que é fazer metas? É eu avaliar minhas condições, minha capacidade, aonde eu quero chegar, quero crescer, quero ter uma outra realidade, amém? E aí o que é alvo? Vamos para o primeiro tópico aí, o que é alvo? É tirar o querer do mundo dos sentimentos e trazer para o mundo real. Querer em nada, irmão, é a mesma coisa. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, mas se tu não botar no papel, se não virar uma meta, se não virar um alvo, irmãos, você tem que escrever, está aqui, ó. Ora e coloca lá. Daqui a pouco eu vou para a prática, amém? Eu tô correndo aqui para ver se a gente hoje chega no final, mas é algo muito... Então, querer e nada é a mesma coisa. Ah, eu quero. Não, tu tem que colocar o objetivo, a data. Vou dar um exemplo prático. Eu queria me formar em direito, queria ser advogado. Eu planejei. Uma faculdade custa X. Aí eu fui, primeira vez, ver valores. Eu digo, cara, não encaixa no meu orçamento. Esse ano não dá. Fui no ano posterior. Aí calculei, eu tenho aqui, até aqui eu tenho um salário certo. E aí eu fui atrás de bolsa, aí calculei, eu tenho 4 anos. Vai ficar 1 ano pendente, que eu vou ter que ter fé. E
Mas agora eu vou. Diga, toda meta, por mais calculável que seja, precisa de fé para ser exercida, alcançada, atingida. E aí, o que é a meta? Eu tive que ir lá na faculdade, atrás de uma bolsa. Uma colega minha lá no gabinete, eu tenho uma bolsa para ti. Eu disse, sério? Porque pagar uma mensalidade integral não dá para mim. Mas eu já tinha anotado, já estava orando 1 ano, Ezequias, 1 ano orando. E eu não tinha condição financeira e tal. E aí eu tentava a bolsa. E às vezes eu tentei, tinha que ter avalista, parece, né? Fiador. E aí ninguém quis ser meu fiador. Depois, estudando direito, eu entendi por que ninguém queria. E aí, queridos, o que eu estou te dizendo? Porque quando tu bota a meta, irmão. E um dia eu estava lá, Jonatas. Meu Deus, e agora uma bolsa, cara. Esse ano eu tenho que entrar. Aí uma colega minha do lado, Zé Roberto, disse, eu consigo uma bolsa para ti. Eu digo, sério? Eu não botei tanta fé, Clevão. Mas ela deu um telefonema, papá me orientou, fui lá, pá, meia bolsa, 50%, é aí. Entrei. Fui lá me matricular, paguei a bolsa, meia. Aqui eu já não, negócio de fiéis, eu sabia que já era um problema para frente, né? Eu digo, eu não vou para uma bolsa. Aí, pá, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E o cenário, se eu não passasse na OAB, na minha formatura, aí eu digo, eu tenho que ter 1 ano para me passar na OAB, porque eu sabia que era desafio para mim. Porque a Esté vai estar terminando o ensino médio dela, e eu ganho 1 ano para me ficar estudando, e quando ela entrar, eu só pago, vamos dizer, eu não queria dar essa opção para ela, né? Se ela não entrar numa escola, numa faculdade pública, eu pago. Mas por que eu estou falando isso, queridos? Porque quando tu bota uma meta, as circunstâncias, Deus vai mover a teu favor, amém? E todo o cenário, eu já até passei na OAB na primeira, e estou agora com muita experiência para a segunda. Eu não imaginei que em 2023 eu ia estar tão experiente. Para mim, no pior cenário, eu disse, não, 2023 do zero, cru, eu faço os 3 exames que tem e vou. Eu tenho certeza que agora nessa primeira, eu já tenho muito mais bagagem, né, para fazer e ter êxito. E eu tenho saldo de 1 ano para me resolver isso, até formar. Mas diga para o seu irmão, você precisa colocar uma meta. Não bote 10. E aí, irmãos, olha só. Como que eu vou começar com Deus, pastor? Fazer minhas metas. Você precisa investigar o coração de Deus, prescrutar, dizer, Senhor, eu quero me sujeitar aos teus sonhos, que são maiores do que os meus, amém? Os sonhos de Deus são maiores do que o nosso. E aí eu quero ler com você Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 16. São textos, nós vamos ler eles, a leitura deles já vai abrir a sua mente para isso, amém? Olha lá o que ele diz, Tiago, capítulo 4, versículo 13. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos 1 ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões, toda vanglória como essa é maligna. O que Tiago está dizendo aí, meu irmão? A gente só tem um dia, irmãos. Nós vamos projetar mais 1 ano, 5 anos, 10 anos, 1 mês. Você planeja o seu mês, mas eu vou te dizer, viva como se você só tivesse um dia. Porque se você for procrastinando, amanhã é o maior matador de sonhos. Amanhã eu faço, amanhã eu vou para a academia. Não, irmão, eu estou segunda, terça, quarta. Amanhã eu estudo para o OAB. Não, irmão, eu estudei dia 23, parei dia 24, 25. Dia 26, voltei a estudar de novo. 26, 27, 28, 29, parei, irmãos. 30, 31, dia 1º, parei.
dia 2, dia 3, dia 4, hoje é 4, né? Estudando, sem vontade. Porque eu só tenho um dia para viver. E pasmem vocês, irmãos. Deus te dá e me dá para o bilionário e para quem está em escassez, eu não digo nem pobre, né? Porque eu tenho esse conceito, Jonas, eu falo isso. E hoje eu estou numa situação indefinida na minha vida. Mas eu falo para Deus, Deus, se for para comer, não é uma questão política não, se for para comer picanha, eu falo isso desde de sempre. Se for para comer picanha, eu vou comer feliz. Se for para comer ovo, eu vou comer ovo feliz. Se for para jejuar, eu vou jejuar feliz. Ainda tem uma reserva, né? Boa aqui. O Davi já está com reserva. A Esté, graças a Deus, emagreceu. Mas diga para o seu irmão, você não vai passar fome, irmão. Não vai. Não vai. Deixa eu te dizer uma coisa, eu estava vendo final de ano, né? Às vezes a gente pensa que a gente tem problema. Diga assim para o seu irmão, você não tem problema. Sabe o que é problema, irmão? É o cara estar num leito de hospital, desenganado. Domingo vai ser um culto de milagres, de cura aqui, amém? O Jones vai trazer uma palavra aqui de uma experiência que ele teve. Ele foi lá, ele viveu um problema. E Deus tirou ele do vale da sombra da morte. O irmão Jonatas aqui também, Deus tirou ele lá do problema, que era o vale da sombra da morte, lá da UTI, lá da intubação. Graças a Deus o irmão Jonatas, eu não conheci ninguém, irmão, que foi entubado e voltou. Só ele. Milagre. Quantos podem aplaudir o Senhor? Problema, querido, é enfermidade. No dia que eu fui visitar, que a Fabrícia passou aquela mensagem, né? O Jonas teve um infarto. Meu Deus, aquilo eu tenho que ir lá. O Espírito Santo. Aí eu fui com a Clícia já de noite. Os seus meninos, fui lá. E aí não consegui falar com a Fabrícia. Não consegui. Falei com a Safira. E o Espírito Santo, meu Deus. E aí aguardamos, a Fabrícia tinha saído para ir em casa e voltar, só que era longe, né? Aí já ia avançando o horário, aí chegou. Aí eu disse, Clícia, vamos embora. Dia 9 e tal, os meninos com fome. Vamos levar janta e tudo mais. E a gente saiu lá do hospital, eu e a Clícia calado e chorando. Porque a gente sabia que era um problema, né? Um infarto, cateterismo, ponte safena. Eu não estou falando testemunho, não. Domingo ele vai contar o testemunho, amém? Aí a gente ficou acompanhando no grupo, né? Papai evoluiu. Foi para casa, glória a Deus. Quando foi para casa, Jones bateu e voltou. Eu digo, tu é doido, meu amigo? Que onda é? E aí o desespero aumentou. O Espírito Santo. Aí a Clícia, não, eles estão agoniados. Eu disse, não, vamos lá. Aí cheguei lá e ninguém via ninguém. A gente viu a Fernanda indo embora, mas não conseguimos nem falar com ela. Aí lá na frente tal, aí liga para a Fabrícia e tal, não sei o quê. E aí apareceu o Márcio, o irmão dele. Não sei se o Márcio está aqui. Aí o Márcio, beleza, pastor, vem cá. Aí o Márcio, bora lá, pastor, bora lá. Isso aqui a gente entrou. Aí estava um clima meio de brincadeira, estava o Júlio, o Vitor, né? E aí aquele clima de brincadeira, né? Que o Júlio, aí eu disse, até é bom brincar, rir. Na hora da coisa feia, irmão, é melhor tu descontrair do que tu ficar apavorado ali, né? Tenso. E aí chegou um momento que eu vi o Jones saindo da sala. E eu vi ele com o olho aberto. Eu digo, glória a Deus, meu irmão, isso aí. Porque gerava aquele peso, né, de preocupação e tal. Aí chamei a Fabrícia. Aí a gente saiu, depois chamei a Fabrícia e a gente foi orar. E ali quando eu orei, irmãos, com ela muito forte. A Fabrícia é uma guerreira, amém? E aí ela se quebrantou diante de Deus e
E eu saí dali já em paz, sabe, Zé Roberto? Mas naquela hora Deus falou assim: a gente tem que começar a ministrar cura na igreja. Cura. E a gente tem que ter uma fé ousada, chamar os doentes, impor as mãos e liberar cura. Amém? Então, domingo, querido, eu estou falando isso, dê uma pausa aqui na ministração. Se você está doente, venha, lute pela sua cura em Cristo Jesus, amém? Ah, pastor, eu estou orando por cura e ainda continuo doente. Continua crendo. É melhor crer e uma hora acontecer o milagre do que você desistir. E se Deus não curar, meu irmão, o milagre é Deus que faz, amém? Meu papel é crer, vou continuar crendo, amém? O milagre é Ele, a gente só tem que crer. Nosso papel é crer, Senhor, estou aqui, está doendo, mas eu sei que o Senhor levou sobre si as minhas dores, e eu vou ser curado, Senhor, pelo Teu poder. Eu vou continuar fazendo os tratamentos, indo no médico, mas eu venho atrás da minha cura, amém? Se você tem algum parente enfermo, traga ele domingo, amém? Se você tem algum vizinho, algum amigo doente, traga ele domingo. Jones vai compartilhar uma experiência poderosa aqui, trazer uma palavra de cura. Mas voltando aqui, diga: problema, você não tem, você tem condição de vencer, de alcançar os teus alvos, os teus objetivos, mas você precisa ter. Então, outro versículo é Provérbios 16:3, consagre, Provérbios 16:3, consagre. Como começar com Deus, irmãos? Como começar com Deus a fazer alvos? Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Falando de consagrar ao Senhor, eu não sabia que na cultura judaica tem reza para tudo, pastor Eric. E eu tive essa experiência. O judeu, praticante mesmo do judaísmo, quando ele vai fazer xixi, ele tem uma reza: obrigado, Senhor, porque eu consigo fazer xixi, que o meu aparelho urinário está funcionando por causa da tua bênção, Senhor. Quando ele vai fazer as necessidades fisiológicas dele, ele tem uma reza: obrigado, Senhor, porque eu consigo fazer a minha necessidade e o meu aparelho digestivo funciona por causa da tua bênção. Eu já fiz isso, irmão, sem saber disso. Eu me operei, vesícula, tirou a vesícula. Já saí, tem que fazer no bico de papagaio, não fazia, irmão. É um processo. E aí fui para casa e não conseguia ir no banheiro fazer o número 2. E aí, quando eu sentava lá no banheiro, uns 3 dias já, sentava lá, vinha um medo, né? Vai estourar a cirurgia, vai não sei o quê. Aí eu, Clícia, eu não consigo. E, rapaz, mulher, é uma benção, né? E a Clícia lá do meu lado, cuidando de mim, fazendo tudo. O homem é mole, né? O bicho mole, né? E aí, eu dizia, né, para a Clícia, Clícia, agora eu não consigo ir já. 4 dias e o meu é pontual. Aí a Clícia, vai, menina, que tu consegue, em nome de Jesus. Mas, irmãos, eu estou falando de algo tão simples, mas que você que consegue ir no banheiro, eu oro a Deus, obrigado, Senhor, porque tem gente que está com colostomia aqui, né? Tem gente que está fazendo hemodiálise, e você, está tudo funcionando, amém? E aí estava um dia lá, meu Deus do céu, e agora, Senhor? Aí tinha uma enfermeira, né, a Renata, aí a Clícia ligou para a enfermeira. O psicológico fica travado, né, Zé Roberto? Cara, meu Deus, eu não consigo. Eu já estava no 5º dia. Aí a Renata, menino, vai logo, não estoura nada não, tu já está sarado, tudo aí, foi videolaparoscopia, já está tudo cicatrizado. A mulher faz barriga aberta, com cesárea, vai lá e faz. Rapaz, aquela palavra dela quebrou aquele bloqueio emocional. Irmãos, eu fiz uma oração tão poderosa de gratidão que eu consegui.
Por que eu estou falando isso, queridos? Porque às vezes a gente pensa que a gente está cheio de problema. Meu irmão, está funcionando o teu coração, está funcionando o teu pulmão, está funcionando os teus rins, está funcionando tudo. Você está pronto e preparado para conquistar objetivos grandes, amém? Diga para o seu irmão aí, você que está na sua casa, você está capacitado por Deus para realizar, para fazer acontecer, amém? Deus te deu inteligência, habilidades, força, perna. Tem gente que não tem nem as pernas funcionando e está fazendo coisas poderosas. Tem gente que não tem é cego, mas ele tem visão. Ele não enxerga com o olho, mas ele está realizando. É ou não é? Diga para o seu irmão, vai ser o ano das tuas vitórias, amém? Deus está contigo. Muitos são os planos do coração do homem. Provérbios 19 e 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, queridos, eu preciso investigar o coração de Deus. Até hoje na leitura, quantos leram Mateus já, os 3 capítulos de hoje? 10, 11 e 12. Ele diz: muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino, porque não fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. O que é isso, queridos? A vontade do meu Pai que está nos céus. Isso é muito abstrato, isso é muito subjetivo, mas, queridos, vamos materializar isso, vamos tornar isso concreto. Eu estou comprometido com a implantação do reino de Deus. Eu estou comprometido com a edificação da IEV, da igreja local, amém? Isso é a vontade do Pai. Eu estou fazendo a vontade de Deus, ainda está dizendo aí, Senhor, Senhor, ainda chama ele de Senhor, né? E aí ele disse, eu nunca te conheci. O cara, não, curei, expulsei demônios, fiz sinais e prodígios. Aí Jesus, apartai-vos de mim, que eu nunca conheci. Isso fala, irmãos, domingo eu vim para a igreja sem vontade. Quantos já vieram para a igreja sem vontade? Só eu que tenho isso? Acho que todo mundo, né? Eu vim sem vontade. O que eu queria, irmão? Tá só eu e Jesus, Naira. Minha prima Gemima aqui, eu olho para ela e me identifico. Adoração, irmão, eu e Jesus já tá. Não preciso de mais nada, Zé Roberto. Eu digo, eu queria estar com Jesus, eu quero Jesus, amém? Hoje não, hoje eu já vim empolgado para o culto. Hoje eu queria, 5 horas da tarde eu já queria estar aqui. Já estava turbinado. Mas o que você não pode, irmãos, às vezes a estrutura religiosa a gente cansa. É ou não é? Mas o que não nos cansa é Jesus. Ele diz, vinde, vós que estáis cansados, e o quê? Que foi o texto de hoje também, ó. Mateus 11, 29 ou 28, por ali, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Aprendei de mim, tomai o meu fardo que é leve, e o meu jugo suave. Diga para o seu irmão, Jesus é o nosso recesso, as nossas férias, amém? Mas aí, as pessoas vivem, irmãos, olha aqui para mim, as pessoas vivem em crise por falta de propósito. Vive uma vida de futilidade, uma vida vazia. Mas quando você tem o propósito de Deus, você começa a ter uma vida cheia de significado, de valores. Tem valores, irmãos, inegociáveis que eu sou que nem um leão. Unidade. Eu brigo contra a contenda, irmão. Eu brigo contra o orgulho. Se o camarada for orgulhoso, ele se torna meu inimigo. Me lembra Satanás. Para mim, um cristão poderoso é aquele que é manso, humilde, pacífico, amém? Valores, unidade. E aí, irmãos,
Tem uma outra situação, olha só. Provérbios 15, 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselhos. E aí eu vou para o penúltimo tópico. Graça. Olha aqui para mim, irmãos. Isso aqui mudou a minha vida. Essa é uma chave poderosa que eu vou te dar agora. Graça não é o contrário de esforço. Graça é não ter mérito. Eu oro, jejuo, faço a obra de Deus, mas eu não tenho mérito, porque é Jesus fazendo em mim, amém? Tanto que hoje a gente leu Mateus. Quantos leram Mateus? O que ele diz falando sobre João Batista? Que o reino de Deus é tomado por esforço. Só os que se esforçam se apoderam dele. Desde os profetas até João Batista, o reino de Deus é tomado por... Então, esforço é igual a graça. Eu não me esforço. Não há mérito no meu esforço, amém? Se eu jejuo é porque o Espírito Santo me faz jejuar. Se eu oro é porque o Espírito Santo me faz jejuar. Agora, queridos, viver sem alvos não dá para a gente. Diga, nosso alvo é Cristo. A gente já tem um alvo superior, supremo. Uma cidade da qual o artífice e construtor é Deus. Uma cidade eterna, amém? Mas aí, queridos, disciplina, diga, disciplina é o segredo dos campeões. Ninguém alcança nada. Irmãos, eu estou falando aqui para você ter isso tudo na vida. Quando eu comecei a faculdade, no primeiro período, 2 semanas empolgado. Na terceira semana, o que eu estou fazendo aqui? Aí venci o primeiro período, se arrastando. Segundo período, meu irmão, parece que eu ia pisando em espinho. Ai, vou morrer, parece que eu estava indo para o Calvário. Terceiro período, meu amigo, gritando. Diga, você só conquista se você fizer aquilo que você faz só uma vez, não muda a sua vida. Só muda a sua vida aquilo que você faz permanentemente, sempre. Então diga, quando a disciplina chega na sua vida, diga, quando a disciplina chega na minha vida, é a maior bênção de Deus chegando. Olha o que ele diz, Provérbios 22, 29. Viste o homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Irmão, diligente, disciplinado, aquele que executa, teórico, não conquista nada, só plano, não vai dar em nada. Agora, essa é a grande lição. Olha essa lição, irmãos, poderosa. O que você só faz uma vez não muda a sua vida. Agora olha aqui para mim, presta atenção nisso, é muito importante. Tudo que vai mudar a sua vida é repetitivo, demorado e sacrificial. Tudo que vai mudar a sua vida é repetitivo, demorado e sacrificial. Você vai fazer sem vontade. Você vai repetir segunda, terça, quarta. O teu sucesso está escondido na tua rotina diária, amém? Então, quando nós somos indisciplinados, irmãos, a gente vive com sentimento de culpa. A gente vive botando culpa em tudo e em todos. Porque a pior coisa da procrastinação, irmãos, é que eu fico frustrado comigo mesmo e começo a tirar. Não, por causa disso, daquilo, e começo a ficar frustrado. Mas diga para o seu irmão aí, você tem que agir agora. Você só tem hoje. Irmão, levanta, calça o tênis e vai andar. Tu andou meia hora, tu já saiu dali cheio de vida.
Pastor, eu estou falando, vou estudar, senta lá, 20 minutos, estou falando 1 hora, né? Mas começa de pouquinho, 20 minutos, vai doer. Mas quando tu terminar, o teu emocional vai estar bem, você vai se sentir realizado. Amanhã tu quer 25, 30, 1 hora, 2 horas. Amém? E aí, queridos, começa um crescimento pessoal poderoso. Agora, irmãos, a indisciplina de começar e não terminar tem que acabar. Diga para o seu irmão, 2023 acabou na minha vida começar e não terminar. Tudo que eu começar, eu sei que eu estou debaixo de pressão do horário aqui, né? Tudo que você começar, diga para você mesmo, tudo que eu começar, eu vou terminar. Amém? E por que ter alvos? Porque você vai medir se você cresceu, atingiu, você cresceu. Não atingiu, falta crescer. Agora, irmãos, 5 minutos. Vocês estão lendo lá, né? 5 minutos. Não está lá não, isso aí. Está lá, alguns versículos estão lá. 1 Coríntios, alvos espirituais. Quem trouxe aí só? Eu vou só ler aqui rapidamente para a gente concluir isso hoje, para a gente avançar. Alvos espirituais. Pastor, como que eu faço alvos espirituais? Eu vou te dar aqui algumas dicas e você seleciona um. Amém? Primeiro alvo alvos espirituais. 1 Coríntios 2,14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Não as pode conhecer, porque são julgadas espiritualmente. Então, isso aqui é alvo para quem nasceu de novo, para quem tem o Espírito Santo, amém? E aí eu vou te dar 5 dicas de alvos espirituais que você pode fazer, e isso mudou a minha vida. Primeiro, jejum. Vou fazer um jejum por semana. Separar o dia do meu jejum. Tem aqui na agenda anual um jejum de 21 dias em janeiro. Quem já viu? Jejum semeando sonhos. Não é um jejum, vamos dizer assim, de dever, de obrigação. É um jejum para você parar, se aquietar, o jejum semeando sonhos, para você discernir os sonhos de Deus para a sua vida, amém? Mas aí, primeira dica, um jejum por semana. Segunda dica, de meta de alvo espiritual. Vou vencer o pecado que me prendeu em 2022. Todos nós brigamos contra pecados ali, né? Então tem um pecado que me travou em 2022. Eu vou quebrar esse pecado, vou vencer ele. Amém? Isso é uma meta espiritual. Terceira meta, eu estou te dando aqui 5, tu escolhe uma. Amém? Para fazer um propósito com Deus. 3, eu vou buscar reconciliação com quem eu estou de mal. Briguei com alguém, eu vou atrás dessa, é uma meta espiritual. Amém? Porque quem tem alguma pendência com alguém, oração do Pai Nosso, não sei se foi hoje, foi esses dias, na leitura bíblica, é ou não é? Porque se nós não perdoarmos, o nosso Pai Celestial também não. Então a meta espiritual, zerar. Eu não tenho briga com ninguém, eu estou em paz com todo mundo. Se eu tenho briga com a Esté, eu vou lá me reconciliar com ela. E eu não vou debater, eu não vou questionar, eu vou dizer, me perdoa. Aí ela vai dizer, não precisa não, mas eu preciso do seu perdão. Me libere aqui no mundo espiritual. Amém? Na humildade, no quebrantamento. Quarta meta, irmão, eu até falei hoje, botei um recorte da pregação Zedequias. Vocês que são antigos aqui, lembram disso. Diga, quarta meta espiritual que eu posso fazer esse propósito. Fazer uma consagração doida. Fazer uma consagração forte. Eu falei até no culto da virada aqui, irmãos, a gente fazia aqui final de ano, Jonas, jejum. Estava todo mundo comendo. A gente estava jejuando. A gente fazia aqui, pastor Eric, e nós vamos voltar. Está na agenda. Fevereiro, Cristina, um desafio nosso aqui. São 2 plantões de oração, amém? É ou não é por mês? Um sábado sim, outro não.
Um desses sábados, nós vamos retornar ao plantão de oração presencial aqui. E eu não estou dizendo nada, mas eu vou fazer uma consagração doida de eu ficar aqui 6 horas da manhã de sábado até 6 horas da tarde, que a gente fez aqui várias vezes. A igreja vinha bem pouquinha gente. Chegava aqui 6 horas da manhã, empolgadão. Quando dava lá pelo meio-dia, estava todo mundo... 2 horas da tarde, eram as cadeiras acolchoadas. Todo mundo já dormindo assim, Senhor. 5 horas a gente se levantava, fazia mais oração, até perder as forças. Mas foi um tempo, irmão, que a gente expulsou mais demônios. Foi o tempo que a gente via curas brotando. Eu vi cura de pessoas aidéticas, irmão, na minha célula. Células nasceram debaixo desse... A gente era uma igreja, uma micro-igreja. E aí diga para o seu irmão, consagração forte, uma por mês. Zé, vamos fazer uma consagração, uma por mês. Maluca, forte. Naquela época eu aguentava. Hoje se eu fui para o lado do Zé Roberto, deu 1h30, eu vou começar, fui lá com, como é o nome do rapaz lá, do irmãozão lá que trabalha contigo? Fui lá com o Ivan, mano, eu estou passando, não tem uma bolachinha, um pãozinho, lá veio o Ivan com a lasanha, Zé Roberto, eu digo, meu irmão, é de Deus. Mas, diga consagração. E a última dica, de meta espiritual. Eu vou lutar contra toda obra do diabo na minha casa. Não vai ter briga na minha casa. Não vai ter divisão na minha casa, amém? Não vai ter egoísmo na minha casa. Eu vou lutar contra o diabo. Eu fiquei muito emocionado quando o Jonas falou da família, como eles... Porque é o mesmo conceito que eu tenho lá em casa. Meu irmão, a gente aqui estamos juntos e misturados. Porque na hora que está doente, quem está lá é minha mulher, não é? Tem gente que trata bem todo mundo, mas trata com excelência os seus, amém? Mas deixa eu ir para o físico aqui rapidinho, irmãos. Vou só ler. A gente vai, 3 minutos, né? Se alguém destruir, 1 Coríntios 3,17, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. 1 Timóteo 4,8, o exercício físico é pouco proveitoso. Ele não disse que não tem proveito, né? Vamos lá. Se não tivermos de bem com nós mesmos, com o nosso irmão, se você estiver doente, acabou os sonhos. Tu não realiza nada. É ou não é? Se a gente estiver doente, os sonhos viram cinza. Não tem como eu realizar sonho doente. Então, como que eu vou? Primeira dica. O peso que você quer chegar. Isso aí eu aprendi e estou usando, irmão. Quantos quilos você pesa agora? Aí, com a tua idade, com a tua altura, você vai descobrir o teu peso ideal. Se você vai ter que perder peso, a maioria tem que perder peso, outros têm que ganhar. A gente pensa só é problema perder peso, né? Mas também tem gente que precisa ganhar. Mas olha só, irmãos, tem pessoas anorexas, que ela olha para ela, ela pensa que ela tá gorda, que é outro problema. É ou não é? Psicológico. Você vai pesar, qualquer Google que você der, você vai ver sua altura, sua idade, seu peso ideal. No meu caso, eu preciso perder 10 quilos. Precisava de 20, preciso de 10. Quebrei 10, falta mais 10. É fácil? Não é. Mas nós vamos lutar para crescer cada dia mais. Vencer 1 quilo, 500 gramas, amém? E aí, queridos, exercício físico. Começa com 20 minutos de caminhada leve. Começa 3 vezes por semana. Hoje eu já faço 5 vezes. Mas começa com um desafio de 3 vezes por semana. 20 minutos, o ideal 1 hora, até chegar 1 hora. Amém? Outra, qualidade da alimentação e descanso físico. Irmão, a gente tem que comer menos. É reeducação alimentar, não é tirar nada, é reduzir. Amém? Esse negócio, não vou tirar da minha mente, não é difícil. Ninguém faz, mas vou reduzir.
vou aumentar a frequência e diminuir a quantidade. E aí eu vou lutar para ter uma reeducação. Descansar. Tirar férias. Deus descansou, irmão. Deus descansou. Ninguém é máquina. Amém? Janeiro aí deve estar de recesso. Vamos ter culto, normalmente, mas não vamos fazer esforço ministerial. Vamos fazer assim, né? Vamos no time mais. Tira janeiro para te dar uma descansada. Amém? Meta física aí. Não virar noite. Eu estou com esse problema. Estou dormindo 2 horas da manhã. Meu menino de férias. Mas eu tenho que vencer isso. Vou vencer já que a Esther vai voltar. 6 horas. Bora, pai. Lá vai. Mas isso prejudica. Irmãos, quem não dorme bem de noite, tem algumas pesquisas que tem propensão a desenvolver doenças degenerativas do cérebro. Propensão. Se eu perco o meu sono, não durmo bem, fico propenso a ter doenças degenerativas. E, em último lugar do alvo físico, a gente já está terminando, irmão. Ir ao médico. Se você não tem tempo para cuidar da tua saúde, essa é a frase mais doida que existe verdadeira. Você vai ter tempo para cuidar da doença. Então tire tempo para cuidar da sua saúde, amém? Preventivo, ver os índices, lutar contra aqueles índices. Quantos me entenderam, irmãos? Alvos familiares, agora esse é bom, esse aqui é top. Se alguém, 1 Timóteo 5,8, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os descrentes. Parar de brigar. Primeira meta dentro de casa, parar de brigar dentro de casa. É uma meta boa ou não é, irmão? Vamos parar de brigar aqui, irmão. Parece uma meta boba, mas é uma meta desafiadora, não é? Chama a família, vamos parar de brigar. Nossa meta esse ano. Segunda meta familiar, lazer com a família. Esse ano vai ter um dia da família, de a gente estar junto ali experimentando, amém? Um lazer em família. Terceira meta, essa daqui é muito doida, irmão, olha lá. Não leve problema para dentro da sua casa. Deixe o problema lá no trabalho. Deixe o problema lá onde ele tem que ficar. Amém? Tem gente que chega descontando na família. O cara nem sabe. Deixe o problema lá onde tem que ficar. Leve para sua casa só paz, amor e alegria. Amém? É uma meta boa, não é, irmãos? Quarta meta, né? Essa daqui, cadê como é o nome da tua filha, Milene? A Mirella. Perdi as contas aqui, mas essa meta. Brinque com a criança da sua casa. Isso é terapêutico, irmãos. Isso tira o estresse. Isso dá força emocional. Vira criança com ela. Amém? Outra. Essa aqui é forte, irmão. Muito poderosa. Procurar um parente que faz tempo que você não tem contato com ele. Procura um parente. Meta familiar, não é? Quem sabe Deus não vai entregar ele para você, trazer ele para Jesus, amém? E em último lugar da familiar, ajudar a sua família a fazer alvos. Pegue isso aqui. Vocês lembram do devocional da família lá, da célula familiar? Ela não parou, irmãos, mas ela não é mais uma imposição ministerial. Ela é uma orientação. Porque nós vamos abrir o GC e não tem que ser um peso. Nós vamos organizar o GC. E a gente não quer gerar um peso, mas senta com a sua família, ora e faz as metas juntos. Penúltimo lugar, alvos ministeriais. Ser fiel no culto. Ser fiel no GC. Em fevereiro nós vamos começar o GC. E a gente quer abrir aqui, em nome de Jesus, pelo menos 4 GCs em fevereiro, amém? A gente tem condição. Se comprometer com o ministério. Com o quê, pastor? Com essa agenda aqui. Amém?
vou estar dentro de cada projeto. E, em último lugar, alvos financeiros. O Jonatas deu aqui muita dica. Trabalhar menos e ganhar mais. Quem quer, irmão? Tem condição de ter isso? Tem. Trabalhar para construir renda passiva, né? Alguma coisa que você ganhe dinheiro sem trabalhar, que faça o dinheiro trabalhar para você, ou não é? É mágica? Não é. É sabedoria, usar inteligência e Deus dá. Ele que dá a riqueza. Então, você tem que ter essa meta, trabalhar. Eu estou fazendo uns kitnetzinhos ali, um negócio de um aluguelzinho que não é passivo, mas só dá dor de cabeça para despejar. Os mal pagadores, né? E selecionar bons inquilinos, né? Mas olha só. Dá mais dízimos e ofertas. Pastor Jonatas falou aqui. Isso é poderoso, irmãos. Você fazer desafios. O Zé Roberto faz, o Jonatas faz. Isso é poderoso. Eu vou fazer um dízimo aqui pela fé. De uma renda. Parece até, meu irmão, eu até diria assim. Eu nem falo mais de oferta aqui de dízimo. Que às vezes o cara pensa que o pastor está interessado. Meu irmão, meu maior interesse é ver você rico, milionário, próspero. De repente tu chega, pastor, vamos logo fazer logo de uma tacada só lá, Águas Claras, né? Precisa de... Então, faça desafios financeiros. Você vai prosperar, amém? Mais e mais. Quantos já são prósperos aqui? Agora, uma coisa que ele falou. Ajudar pessoas a realizar sonhos financeiros. Por exemplo, é o meu sonho, irmãos, começar pelo menos, chegar com um jovem da igreja, servo de Deus fiel, que está fazendo faculdade, e dizer, meu irmão, eu não consigo pagar a tua faculdade agora. Mas toma uma mensalidade aí para te ganhar fôlego. É ou não é bênção, irmãos? Ou eu prosperar tanto que eu vou dizer, meu irmão, um ano é comigo. Chegar com a tua mãe lá, com teu pai, realizar um sonho dele. É ou não é bênção, irmãos? Né? Chegar, mãe, qual é o seu desejo de consumo aí? É isso, meu filho. Então, eu vou realizar. É ou não é bênção isso, irmãos? E um outro objetivo financeiro, irmãos, na Jocum eu via muito isso. As igrejas que crescem. É você pegar ministros que estão servindo a Deus com integridade, com fidelidade, e você ajudar no sustento missionário dele ali no ministério. Eu vou te ajudar com meio salário mínimo, um terço do salário mínimo, um salário mínimo durante um ano, durante 6 meses, durante 2 anos, eu vou te ajudar. Isso é prosperidade, alvo financeiro, é ou não é, irmão? E esse aqui, irmãos, eu já consigo de vez em quando. Esse alvo financeiro. Falei aqui de sonho de consumo dos pais, né? Esse aí eu ainda estou orando para Deus me dar essa capacidade. Mas chegar com os pais e dizer assim, ó, essa conta de luz é minha. Me dê aqui para cá. Essa conta X é minha. Me dê para cá que eu vou pagar. Quantos creem que isso é uma meta financeira? E Deus honra, isso é oferta, isso é dízimo. A gente pensa que dízimo e oferta só é quando você semeia em alguém, irmão. Deus vai fazer aquela semente prosperar. Quantos creem assim, irmão? E a Eve vai entrar nessa dimensão, já está nessa dimensão de pessoas abençoando pessoas, amém? De você ter essa visão. Chegar na tua casa e pá, é comigo. Vamos se colocar de pé, irmãos. E eu quero finalizar. A gente passou um pouquinho do horário, 10 minutos. Pelo amor de Deus, eu abri aqui, ainda tem, ó. Eu quero terminar isso aqui, irmão. Vou terminar em ajudar ministérios, já falei. Ajudar alguém a pagar escola, já falei. Agora, o Jonatas já falou aqui, ó, dobrar teu faturamento, teu salário, aquilo que você recebe. Fazer uma gestão financeira familiar, chegar com a família e explicar a realidade. Ó, a gente tem X, a gente está gastando X e a gente precisa crescer X. Amém? Tem pai que não faz o básico, por isso que a família não entra no propósito, né? Mas eu digo lá, a gente ganha X, a gente gasta X, e a gente tem que
fazer uma gestão financeira familiar, amém? E alvos intelectuais, eu não poderia parar com esse, irmão, pelo amor de Deus. Olha só. Paulo diz, traz o pergaminho, os livros. Paulo tinha uma vida intelectual, amém? Traz as escrituras. 1 Timóteo 3,16, 2 Timóteo 4,13. Quando vier, traz a capa que deixei em Troade, 4,13, né? Em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Aqui eu lembro a Gemima, que a gente conversou e vamos chegar lá. Lê um livro por mês, ou lê um livro em 2 meses, 6 livros no ano, né? Lê um livro, diga para o seu irmão, você tem que ler. Só cresce quem lê. Segundo alvo intelectual, escrever um livro. Gemil, nós vamos escrever junto, irmã. Escrever um livro. Pastor, como é que escreve um livro? Faz um capítulo por semana. Em 10 semanas tu tem um livro. É ou não é? Completamente possível escrever um livro. Ajudar quem está estudando, dar aula. Irmão, o melhor método de aprendizado é dar aula. Não é, pastor Eric? Dar aula. O que você sabe, ensina. Quarto e penúltimo lugar. Faça um curso. Se capacite, estude. Dentro da tua área de atuação, dentro do teu empreendimento ali. Faz um curso técnico. Te aperfeiçoa. Amém? E tirar um dia para ter ideias. É o dia que eu vou ficar pedindo inspiração de Deus, que eu vou sonhar os sonhos de Deus. Aquele dia ali eu vou ficar com a minha mente livre para me ter ideias, para me fazer revolução, amém? E toda essa lista aqui, irmãos, agora eu concluo verdadeiramente, não vale nada sem disciplina, sem você começar a fazer o passo a passo. Amanhã, quem já escreveu aqui, pelo menos as suas metas? Isso é uma disciplina. Eu vou sentar e vou escrever. Eu botei 12 aqui. Agora, eu queria encerrar com isso. Provérbios 22, 29. Viste o homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Coloca a sua vida diante do Senhor agora. Senhor, me dá diligência, me dá uma mente, Senhor, de propósito. Coloca os teus propósitos no meu espírito. Eu tenho o teu Espírito Santo e eu sei, Senhor, que o teu Espírito fala ao meu espírito para me realizar coisas, Senhor, que estão de acordo com o teu propósito, Senhor. E eu vou realizar, eu vou ter alvos e disciplina, Senhor, diligência, Senhor, execução, Pai. Em nome de Jesus eu declaro a tua vida espiritual cheia de alvos, alvos espirituais. Eu declaro desses 5, você vai se comprometer com 1, com 2, dentro da tua capacidade. Alvos físicos, você vai cuidar da tua saúde. Alvos familiares, você vai cuidar da sua vida familiar. Alvos ministeriais, alvos financeiros, alvos intelectuais, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos, Senhor, um tempo de crescimento poderoso e abundante, meu Deus, em nome de Jesus.